Olá, hoje nossa conversa é, vai ser sobre Daisaku Ikeda, a Soka Gakkai Internacional, SGI, né? Isso. E, mais especificamente, a gente vai focar na proposta de paz dele de 1986. Temos aqui uns trechos da biografia e a própria proposta. Exato. O Ikeda, que viveu de 1928 a 2023, né? Ele virou o terceiro presidente da Soka Gakkai lá em 1960 Certo. e depois foi presidente fundador da SGI em 75. O foco da SGI sempre foi, assim, a paz mundial. Uhum. Mas como? Através da mudança de cada um, o que eles chamam de revolução humana, sabe? Sim, sim. Essa ideia de transformação pessoal para impactar o coletivo. Isso. E também, claro, a desnuclearização e a cidadania global. Eram pilares importantes. E tem aquele fato interessante, né? Que desde 83, todo dia 26 de janeiro, ele publicava essas propostas de paz, Aham, anualmente. abordando vários temas. Coexistência, meio ambiente. Que mais? Olha, abolição nuclear, claro, fortalecer a ONU, o papel da educação e o que ele chamava de diplomacia popular. Diplomacia popular. Interessante. E hoje, então, a gente vai mergulhar nessa proposta de 86, Diálogo para uma Paz Duradoura. Certo. A ideia é tentar entender o que ele pensava naquele contexto de Guerra Fria, né? E como ele viu o futuro. Legal. Então vamos lá. Essa proposta de 86, ela veio um pouco depois do 10º aniversário da SGI. Qual era, assim, o motor principal dela? O que ele queria? Então, o ponto de partida era esse desejo de criar bases mais sólidas para a paz mundial. Uhum. Ele se inspirou muito num tratado antigo do Nichiren Daishonin, o Rishoan Kokuhon, que basicamente liga a paz social à adoção de ensinamentos corretos, digamos assim. Entendi. E Ikeda estava bem otimista na época porque tinha acabado de acontecer o encontro de cúpula entre EUA e União Soviética. Assim, algo que lhe defendia, né? Exato, ele batia muito na tecla de que o diálogo direto entre os líderes era fundamental para baixar a tensão da Guerra Fria. E tem um ponto que me chamou a atenção. Ele fala da importância do senso comum das pessoas. Isso. Tipo, mais importante que a competência dos especialistas para decidir sobre armas nucleares. Isso tem a ver com a visão dele de uma nova era da gente comum. Totalmente. É bem isso. Ele via, assim, uma força crescendo nos movimentos populares. Certo. Pela paz, pelo desarmamento, contra a fome, pelos direitos humanos, e tudo isso acontecendo junto com o Ano Internacional da Paz da ONU, que era 1986. Que coincidência, né? Pois é, era quase como uma aposta, sabe? Na sabedoria coletiva. Ele até cita o Norman Cousins, falando que era preciso uma nova força, baseada na vontade das pessoas, num consenso global. E como ele via isso geograficamente? Parece que ele tinha um foco especial na Ásia e na região do Pacífico. Certo. Sim, tinha sim. Um olhar bem direcionado para lá. Apesar de ser uma região super diversa, né? E com instabilidade também. Com certeza. Mas ele via ali, e ele cita o historiador Arnold Toynbee para reforçar isso, um potencial único. Que tipo de potencial? Coisas como, por exemplo, a experiência chinesa de governar, Hum, o humanismo que vem do confucionismo, a forma como o budismo consegue juntar razão e mistério, sabe? interessante. A harmonia com a natureza, a capacidade que a Ásia sempre teve de adaptar a tecnologia, para ele, tudo isso podia ser a base para uma nova civilização, talvez até superando alguns pontos negativos da cultura europeia mediterrânea. Puxa, e dessa visão toda, surgiu alguma proposta mais concreta? Uma ação, talvez? Surgiu sim, ele propôs a APOPAC. A APOPAC. Organização Ásia-Pacífico para a Paz e Cultura. A ideia era ser uma entidade ligada à ONU, mas descentralizada, Ah, interessante. com forte participação de ONGs, focada em paz, cultura, desarmamento, desenvolvimento, sempre respeitando a diversidade da região. E o Japão? Ele sugeriu que o Japão, por causa da Constituição pacifista, poderia ter um papel importante nisso tudo. Faz sentido. E falando em regiões específicas, ele também deu uma atenção especial para a Península Coreana, né? Que é um ponto tenso até hoje. Nossa, fundamental na proposta dele. Ele lamentava muito a divisão, que já durava 40 anos naquela época. 40 anos. E ele ligava isso diretamente ao passado colonial do Japão e à lógica da Guerra Fria, claro. E qual seria a solução, na visão dele? Diálogo.
Diálogo direto entre as Coreias. Ele propôs um encontro de cúpula entre os líderes para tentar quebrar a desconfiança, o que ele chamou de ideia fixa, sabe? Isso. Aquela coisa de não conseguir ver o outro lado. Entendi. Superar essa barreira mental. Exato. E sugeriu também um pacto de não agressão. E uma coisa que eu acho bem visionária: transformar a zona desmilitarizada, A DMZ. isso, DMZ, transformar aquilo num centro de paz e intercâmbio cultural, aberto para o mundo todo. Uau, que ideia forte para a época. Muito, né? Então, olhando para trás, essa proposta de 86 parece ser, acima de tudo, um grande chamado ao diálogo, né? Em várias frentes. Sem dúvida. Entre superpotências, entre vizinhos que não se falam, entre culturas. Exatamente. É uma aposta grande na capacidade humana, no tal senso comum, na força dos movimentos populares e na construção paciente da paz, começando ali pela Ásia-Pacífico. A chave, para ele, era superar a desconfiança. É a mensagem central, então. Superar a desconfiança. Acredito que sim. Para fechar, ele termina com uma mensagem bem direta, não é? Quase um legado. É verdade. A frase final da proposta de 86 é bem marcante. Ele diz algo como: o novo século está próximo. Uhum. E é a energia dos jovens que deve enfrentar seus desafios e sustentar suas responsabilidades. Um chamado para a juventude. Sim, eu confio aos jovens a realização da minha visão. Minha mais profunda esperança é que eles façam tudo o que for possível pelo futuro da Ásia, da região do Pacífico e do mundo. Forte. Fica aí a reflexão, né? Sobre o papel das novas gerações. Pois é, uma mensagem que continua bem atual.